Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vanderlei Júnior e no vídeo de hoje vamos ter aí o primeiro vídeo sobre frações. É a aula número 1 sobre frações, viu? Então, primeiramente aí, nós vamos ver o conceito com um exemplo aqui bem prático, né? Aqui nós temos o seguinte: Felipe dividiu uma folha de cartolina em 4 partes de mesmo tamanho e pintou uma delas de verde. Então temos aqui a representação do inteiro, que é a cartolina. Felipe dividiu ela em 4 partes de mesmo tamanho, ou seja, 4 partes iguais, e coloriu uma delas de verde. Aqui, pessoal, nós vamos ter uma representação, que é a fração que representa essa parte pintada em relação ao todo. É a fração aqui, ó, 1/4, né? O número 1 é o numerador da fração e o número 4 é o denominador da fração. Temos aqui também esse símbolo, né, que é o traço da fração. Então, como é que nós podemos entender isso aqui de uma forma bem prática, né? Que o denominador indica em quantas partes de mesmo tamanho um inteiro, também chamado de unidade, foi dividida. E o numerador indica a quantidade de partes que foram consideradas. Então, essa fração 1/4 indica essa parte da cartolina aqui, ó, que Felipe cortou em 4 partes iguais e foi pintada de verde, certo? Então, 1/4 é a fração que indica essa relação aí. Nós temos aqui também, pessoal, a fração que vai indicar o que não foi pintado, né? O que não foi pintado aí foram 3 partes de 4 partes iguais, né? Então, aqui é a fração do que não foi pintado. Isso aqui é muito importante também. Então, o denominador indica a quantidade de partes iguais ou partes de mesmo tamanho que um inteiro foi dividido. E o numerador indica quantas partes foram consideradas ou também indica quantas partes que sobraram, viu? Vamos fazer aqui um primeiro exercício aqui para consolidar essa ideia de partes que foram divididas, né, de mesmo tamanho, a fração que indica as partes consideradas e a fração que indica a parte que sobrou, viu? Então, esse exercício aqui pede o seguinte para a gente: represente as frações em cada situação abaixo, determinando a parte que foi colorida e a parte que não foi colorida. Então, temos aqui a primeira figura aqui, ó, é um quadrado que foi dividido em 4 partes iguais, viu? E as partes que foram coloridas foram 3 partes desse total de 4 partes. Então, em relação às partes coloridas, nós temos essa fração aqui, ó, 3/4. E a fração que representa a parte que não foi colorida é uma parte de 4. Na segunda figura, nós temos aqui um círculo, e esse círculo foi dividido em 8 partes iguais, né? Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes iguais. E o total de partes que foram coloridas aí foram 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, temos aqui a fração 5/8. 5 partes coloridas de um total de 8 partes iguais. E o que sobra aí, o que não foi colorido, nós podemos representar pela fração 3/8. 3 partes não coloridas de um total de 8 partes iguais aí, que foi dividido esse círculo. Temos aqui, pessoal, a terceira figura geométrica, que é um losango. Esse losango foi dividido em 2 partes iguais. Temos aqui uma parte colorida desse total de 2 partes. A fração aqui que representa é 1/2, que representa a parte colorida em relação ao total, né? 1/2 é a metade. Então, aqui o que não foi colorido também é 1/2. A quarta figura aqui, pessoal, é um triângulo e ele foi dividido aí em 4 partes de mesmo tamanho, em 4 partes iguais, né? E foram coloridas aí um total de 2 partes, de um total de 4 partes.
Essa fração aqui também indica metade, né, pessoal? Toda fração em que o numerador é a metade do denominador é uma fração equivalente a 1/2, viu? É a metade. Então, o que não foi colorido aí também é 2 partes, um total de 4 partes, a metade. Na quinta figura aqui nós temos um retângulo e esse retângulo foi dividido aí em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais, 6 partes de mesmo tamanho. Foram coloridas aí um total de 3 partes, do total de 6 partes aí, né? Essa fração também, pessoal, indica metade, já que o numerador é 3 e 3 é a metade do valor que está aqui no denominador, que é 6. Então, o que não foi colorido é a metade, 3/6, viu? Na última figura aqui, pessoal, nós temos aqui um hexágono, né? E esse hexágono foi dividido em 6 partes iguais, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E foram coloridas aí, desse total de 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos a fração aqui, ó, 5/6. E o que não foi colorido aí é o que sobra, 1/6. Então, isso aí, pessoal, é uma ideia muito importante, viu? E nós devemos aí ter em mente, que é as partes que foram consideradas e as partes que sobram, né? Nós temos uma fração aí que representa as duas situações, viu? Uma coisa que é muito importante aí é a leitura de frações. Então, eu coloquei aqui, ó, em uma fração, lê-se primeiro o numerador e depois o denominador. Exemplos aqui. Eu tenho aqui a fração 1/3. Então, escrevendo aqui, fica assim, né? 1/3. A leitura fica dessa forma. Na letra B, eu tenho a fração aqui 2/5. Então, primeiro eu falo o valor do numerador e depois eu falo o total de partes, né? 2/5. Então, essa fração aqui é a fração 2/5. Na letra C, eu tenho a fração 6/7. E aqui, pessoal, quando o valor que está no denominador é maior que 10, e não é uma potência de 10, né? A gente lê assim, eu tenho 12 no numerador, e eu escrevo esse número que está no denominador por extenso, 12, 25, e escrevo aqui a palavra avos. Então, essa fração aqui, ó, a leitura dela fica dessa forma, 12/25 avos. Na letra E, eu tenho uma fração aqui, ó, que é 1/10. A gente lê 1/10. Tem aqui, ó, 1/10. E na letra F, eu tenho 23 centésimos. Na letra F, eu tenho aqui a fração que lemos como e escrevemos como 23 centésimos, viu? Então, aí já dá uma ideia geral de como nós podemos fazer a leitura aí e a escrita de cada fração, viu? Pessoal, nós temos aqui alguns tipos de frações. Temos as frações próprias, as frações impróprias e as frações aparentes. As frações aparentes é um tipo aí de fração imprópria. A gente vai ver aqui cada uma delas, né? E vamos ver exemplos também. Então, o que são frações próprias? Frações próprias são frações em que o numerador é menor que o denominador. Ó, então, frações próprias são frações em que o numerador é menor que o denominador. Vamos colocar aqui alguns exemplos, né? 2/5.
É um exemplo aí, né? No numerador nós temos o número 2 e no denominador nós temos o número 5. Ou seja, o numerador é um valor menor do que o valor que está no denominador. Um outro exemplo aqui é a fração 3 sétimos, né? O numerador é um valor menor que o denominador. Um outro exemplo aqui, ó, é 10 25 avos. Outro exemplo aqui, ó, é 1 centésimo, né? Então, frações próprias são frações em que o numerador é um valor menor do que o valor que está no denominador. Certo aí, pessoal? Vamos agora ver o que são frações impróprias. Frações impróprias são frações em que o numerador é maior que o denominador. Então, frações impróprias são frações em que o numerador é maior que o denominador. Exemplos. A fração aqui, ó, 9 sétimos. 9 é maior que 7. O numerador é um valor maior que o denominador. Temos aqui também, ó, 23 décimos. É um outro exemplo aí. 5 meios. Outro exemplo, né? Podemos colocar aqui também a fração 5 terços. Então, em cada caso aqui, ó, nós temos que o valor que está no numerador é um valor maior do que o valor que está no denominador. Então, quando acontece isso, nós temos aí frações impróprias, viu? Agora, pessoal, frações aparentes. Então, o que são frações aparentes? São frações impróprias que representam números inteiros. Relembrando aqui o que são números inteiros, né? Dentro dos conjuntos numéricos, nós temos aqui o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. E aqui são números, pessoal. É um conjunto que engloba aqui os números negativos. Vou colocar aqui -3, -2, -1. E os números naturais, que é a partir do zero, né? 0, 1, 2, 3 e assim infinitamente. Aí o que vai acontecer? Quando você tem uma fração, nós podemos interpretar a fração como uma divisão. A divisão de quê? Do valor que está no numerador pelo valor que está no denominador. Então, aqui no caso das frações aparentes, essas frações aí vão ter como resultado dessa divisão números inteiros. Exemplos aqui, ó. Eu tenho a fração 9 terços. Essa fração 9 terços, pessoal, é a divisão do número 9, que está aqui no numerador, pelo número 3, que está no denominador. Temos que 9 dividido por 3 é 3. Ou seja, essa fração aqui, ó, representa um número inteiro. Um outro exemplo aqui, ó, essa fração aqui, ó, menos 10 meios. Aqui eu tenho menos 10 dividido por 2. Nós podemos interpretar essa fração menos 10 meios como menos 10 dividido por 2. E aqui o resultado é um número inteiro, é o número menos 5. É o resultado dessa divisão. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Temos aqui 100 quintos. Aqui é 100 dividido por 5. E 100 dividido por 5 é 20, que é outro número inteiro aí. Então, toda fração que tem essa ideia, pessoal, em que você divide aí o numerador pelo denominador e o resultado é um número inteiro, é chamada de fração aparente. Tudo certo aí? Um conceito que é muito importante, pessoal, e que vale a pena estudar e aprender, né, para até aí dar continuidade com qualidade no assunto, é o conceito de frações equivalentes. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui um círculo, e esse círculo eu dividi em duas partes iguais. Se eu vier aqui e pintar uma dessas partes, eu vou estar pintando a metade
desse círculo, né? E eu vou ter uma fraçãozinha aqui que representa essa situação que eu estou colocando aqui para vocês, né? Qual é a fração que representa essa situação? É a fração 1 sobre 2, ou 1 meio. Ou seja, eu dividi essa figura em duas partes iguais e considerei uma parte aqui que eu pintei. Então é 1 meio, né? Essa mesma figura, pessoal, eu posso pegar ela e dividir em 4 partes iguais. E vim aqui e pintar duas partes desse total de 4 partes. Repare que quando eu pinto aqui duas partes, eu estou pintando exatamente a metade também. Mas a fração aqui que representa essa situação é outra. Eu vou ter aqui a fração 2 sobre 4, né? Pegando essa mesma figura aí e dividindo em 8 partes iguais, e vindo nela aqui e pintando 4 partes desse total de 8 partes, eu vou ter uma outra fração que representa essa situação. Eu vou ter aqui a fração 4 oitavos. Eu dividi a figura em 8 partes iguais e considerei 4 partes, que são as partes que foram pintadas. Mas repare que em cada uma dessas situações eu estou fazendo exatamente a mesma coisa. Eu estou colorindo aí a metade da figura. Ou seja, qual que é a conclusão que podemos ter aqui? Que essas frações são frações que representam a mesma quantidade. Então aqui, ó, 1 sobre 2 é o mesmo que 2 quartos, que é o mesmo que 4 oitavos. São frações equivalentes, pois elas representam aí a mesma quantidade. 1 meio é o mesmo que 2 quartos, que é o mesmo que 4 oitavos. E aqui nós podemos continuar, pessoal. Na verdade, toda fração em que o numerador é metade do denominador representa a fração 1 meio. Eu posso ter aqui, ó, 5 décimos. Eu vou ter aqui 6 dozeavos e assim por diante, viu? Então, toda fração que representa a mesma quantidade são frações equivalentes, viu? Eu coloquei o conceito aqui, ó. Duas ou mais frações que representam uma mesma quantidade de uma grandeza são chamadas de frações equivalentes. Tudo certo aí? Agora, um exercício aqui, pessoal, é para verificar se em cada situação aqui nós temos frações que são frações equivalentes. Então, aqui eu já vou ensinar um macetezinho aí de como podemos verificar com mais rapidez essa situação, né? Aqui, pessoal, se as frações são equivalentes, quando multiplicarmos cruzado aqui esses valores, os valores obtidos aí dos dois lados da igualdade devem ser iguais. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar a setinha aqui, ó, que eu vou colocar aqui na frente. Eu tenho aqui na letra a fração 1 meio, o sinal de igual e a fração 3 sextos. Será se essas frações representam a mesma quantidade? Ou seja, será se essas frações são frações equivalentes? A ideia aqui para verificar é o seguinte. Você vai multiplicar aqui 1 vezes 6 e colocar o resultado aqui do lado esquerdo, né? 1 vezes 6 é 6. Agora multiplica aqui, ó, 3 vezes 2. E o resultado dessa multiplicação coloca do lado direito. 3 vezes 2 também é 6. Aqui, a igualdade se manteve, pois 6 é igual a 6. Se isso acontecer, pessoal, você tem aí um belo exemplo aí de frações que são equivalentes. Então, a fração 1 meio é equivalente à fração 3 sextos, porque a igualdade se manteve aqui quando eu multipliquei cruzado esses valores aqui, né? Agora, fazendo a mesma coisa aqui na letra B, faço a multiplicação. 1 vezes 9. 1 vezes 9 é 9. Coloco o resultado aqui do lado esquerdo.
Aqui eu vou ter 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. Eu coloco aqui do lado direito. 9 não é igual a 12. 9 é diferente de 12. Aqui é o sinal de diferente, né? Então, se os valores não são iguais, pessoal, significa que as frações não são equivalentes. Então, na letra B aqui, ó, as frações não são equivalentes. Na letra C aqui, multiplicando 4 vezes 5, ou 4 por 5, né? Eu vou ter o resultado 20. Ó, 4 vezes 5 é 20. Agora eu faço a outra multiplicação aqui, ó, 2 vezes 10. 2 vezes 10 também é 20. A igualdade aqui foi mantida. Ou seja, essa fração 4 décimos é equivalente à fração 2 quintos. Representa a mesma quantidade. São frações que representam a mesma quantidade. Agora aqui, pessoal, ó, eu tenho a fração 2 quintos. E será se ela é equivalente à fração 6 quinzeavos? Fazemos a mesma ideia, ó. Multiplico aqui, ó, 2 vezes 15. 2 vezes 15 é 30. E agora eu faço a multiplicação aqui, ó, 6 vezes 5. 6 vezes 5 também é 30. A igualdade aqui foi mantida. Ou seja, 2 quintos é uma fração equivalente à fração 6 quinzeavos, pois a igualdade aqui foi mantida. Então, qual que é a conclusão aqui nesse exercício? A letra A, nós temos aí exemplos de frações equivalentes. Na letra B, nós não temos frações equivalentes, são frações que representam quantidades diferentes. Na letra C, temos exemplos aí de frações equivalentes. E na letra D, também temos exemplos de frações equivalentes. Então, só para fechar esse conteúdo aí, né, de frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. Viu? Aqui, pessoal, nós vamos ter uma ideia aqui, que é a ideia de número misto e fração imprópria. O que vai acontecer aí? Quando você tem uma fração imprópria, você pode representar essa fração imprópria através de um número misto. Aí nós podemos fazer conversões. Se você tiver um número misto, tem como você transformar esse número misto em fração imprópria. E tem como fazer o contrário também. Se você tem uma fração imprópria, tem como você transformar ela em número misto. Vamos fazer aqui as duas coisas. Então, na primeira coluna aqui dessa tabela, nós temos aqui um número misto, né? Números mistos. E na segunda coluna da tabela, temos frações impróprias. Então, onde estiver faltando aqui, ó, eu vou ter que converter, por exemplo, aqui na primeira linha, esse número misto aqui em fração imprópria. Esse número misto aqui, ó, nós fazemos a leitura da seguinte forma. É 2 inteiros mais 1/3. Então, para transformar em fração imprópria, eu escrevo aqui, ó, 2 inteiros mais 1/3. Coloco o sinal de igual. Aí, para transformar, eu faço a multiplicação do 3 por 2 e coloco aqui o resultado no numerador. 3 vezes 2 é 6, mais o 1 que está aqui acima do 3, que é o numerador. E embaixo eu permaneço com o denominador 3. E aqui eu resolvo. 6 mais 1 é 7. E vai ficar aqui 7 sobre 3. Então, pessoal, essa fração aqui, ó, 7/3, é uma fração imprópria que eu posso transformar nesse número misto aqui, ó, que é 2 inteiros e 1/3. Então, a fração 7/3 é o mesmo que 2 inteiros mais 1/3. Agora, aqui na segunda linha, eu tenho essa fração imprópria aqui, ó, 9 sétimos. Para transformar em número misto, eu faço o seguinte. Eu vou pegar aqui o número 9 e vou dividir pelo número 7. Eu vou ter que 9 dividido por 7, o mais próximo é 1. 1 vezes 7 é 7. E 9 menos 7 é 2.
Então, o que eu vou ter aqui, pessoal? Ó, o resultado aqui da divisão, que é o número 1, que é o quociente, vai ser a minha parte inteira aqui no número misto, certo? O resto aqui, que é o número 2, vai ser o numerador da fração. E o 7 será o denominador. Viu? Aí, para transformar aqui, eu faço o contrário. Ó. Eu tenho essa fração imprópria. 1 inteiro e 2 sétimos. Para transformá-la em número misto, eu pego o 7, multiplico por 1, que é 7, mais o 2, que é o numerador da fração, e permaneço com 7 aqui no denominador. 7 mais 2 é 9, e aqui permanece o denominador, 9 sétimos. Então, 1 inteiro e 2 sétimos é o mesmo que 9 sétimos. Aqui na terceira linha, pessoal, eu coloquei o mesmo valor aqui, ó. Então, aqui a gente vai desconsiderar. É o mesmo valor que está na primeira linha. Aqui também está o mesmo valor, então a gente vai desconsiderar. E aqui eu vou ter mais um exemplo aqui de transformar a fração imprópria em número misto. Eu tenho essa fração aqui, ó, 38 onzeavos. Então, para transformar essa fração imprópria em número misto, eu vou pegar o numerador, que é o número 38, e dividir pelo denominador, que é o número 11. Eu vou ter aqui, ó, 38 dividido por 11 é 3. O mais próximo é 3. 3 vezes 11 é 33. 38 menos 33 é 5. Então, o que eu vou ter aí? 38 onzeavos é o mesmo que 3 inteiros mais 5 onzeavos. Essa fração imprópria aqui, ó, na verdade, esse número misto, 3 inteiros mais 5 onzeavos, é o mesmo que 38 onzeavos. Viu? Então, é importante aí a gente saber transformar o número misto em fração imprópria e transformar a fração imprópria em número misto. Viu? É algo aí bem importante. Vamos trabalhar agora aqui, pessoal, com a simplificação de frações. O que é simplificar uma fração? Simplificar uma fração é dividir seus termos. Os termos aí, pessoal, é o numerador e o denominador. Então, o numerador e o denominador são os termos da fração, viu? Então, simplificar uma fração é dividir seus termos por um mesmo número diferente de zero e obter termos menores que os iniciais. Vamos fazer aqui, ó, exemplos, né? Eu tenho a fração aqui, ó, 30/45 avos. Então, para simplificar essa fração e obter uma fração na forma irredutível, que não tem como mais simplificar, eu tenho que dividir o numerador e o denominador por números iguais, né? Então, se eu dividir aqui, por exemplo, 30 por 3, eu tenho que dividir 45 por 3 também. Se eu dividir 30 por 2, eu tenho que dividir 45 por 2 também. Lembrando que a divisão deve ser exata. Então, aqui não tem como eu dividir por 2, né, os dois valores, porque 45 não é divisível por 2. Então, por 3 aqui, ó, eu vou ter que os dois números, 30 e 45, são números divisíveis por 3. Então, eu vou pegar aqui, ó, 30 e dividir por 3. E vou pegar o 45 e dividir por 3 também. Vou obter aqui, ó, uma nova fração, e essa nova fração é equivalente à primeira fração aqui. Ó, fazendo a divisão, eu vou ter 30 dividido por 3 é 10. E 45 dividido por 3 é 15.
a fração 10/15 é equivalente à fração 30/45. Só que eu simplifiquei essa primeira fração, né? Aqui, pessoal, tem como continuar simplificando, mas não tem como mais dividir pelo número 3 os dois termos, o numerador e denominador. Mas tem como dividir por 5 esses dois valores. Eu vou ter aqui que 10 dividido por 5 é 2. E 15 dividido por 5 é 3. Aí eu obtive essa nova fração aqui, a fração 2/3, que é equivalente a 10/15, e também é equivalente a 30/45. São frações equivalentes, né? Representam a mesma quantidade. E essa fração 2/3 não tem como simplificar mais. Quando isso acontece, nós chegamos aí em uma fração na forma irredutível, pois não tem como mais realizar a simplificação. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho essa fração aqui, ó, 8/20. O 8, pessoal, e o 20 tem como esses dois valores serem divididos por 2. Eu tenho aí, ó, que 8 dividido por 2 é 4 e que 20 dividido por 2 é 10. Eu obtive a fração aqui, ó, 4/10. Essa fração 4/10 é equivalente à fração 8/20. Essa nova fração, pessoal, tem como dividir seus termos pelo mesmo valor, que é o 2 ainda, né? Eu tenho que 4 dividido por 2 é 2 e 10 dividido por 2 é 5. Eu obtenho aqui uma nova fração, a fração 2/5, que é uma fração que vai estar na forma irredutível, pois não tem como mais simplificar. Mas essa fração 2/5 é equivalente à fração 4/10 e também é equivalente à fração 8/20. São frações equivalentes aí, viu? Então, o que eu fiz aqui nos dois exemplos? Simplifiquei as frações iniciais, obtendo frações que representam a mesma quantidade, são frações equivalentes, porém, eu chego num ponto aqui que não tem como mais simplificar. Eu chego numa fração irredutível, viu? Aí se você perguntar, Vanderlei, tem como fazer isso de uma forma diferente? Tem como simplificar frações de uma forma diferente? Tem sim, pessoal. Tem como a gente fazer isso usando a ideia de máximo divisor comum. Vamos fazer aqui, ó. Por exemplo, aqui a fração 30/45. Tem como você descobrir um número aí, que você divide 30 e 45 e já encontra a fração na forma irredutível, né? O que você vai ter que fazer aí? Você vai ter que calcular o máximo divisor comum desses dois termos, de 30 e de 45. Como é que faz isso, né? O máximo divisor comum é a letra M, DC, máximo divisor comum. Essa sigla aí, né? Então, vamos calcular o máximo divisor comum dos termos 30 e 45, que são os termos da fração. Aqui, pessoal, nós vamos fatorar esses números, né? Decompor esses números em fatores primos. Então, como é que eu olho aqui, ó? O primeiro número primo é o número 2. Se tiver algum desses dois termos que é divisível por 2, eu tenho que fazer a divisão. Eu tenho que 30 é divisível por 2. 30 dividido por 2 é 15. E o 45 não vai dar divisão exata por 2. Então, eu recopio aqui, ó, o valor 45. Agora aqui eu tenho que esses dois termos, esses dois novos números, né, não são números divisíveis por 2, mas são divisíveis pelo próximo número primo aí da sequência, que é o número 3. Os dois vão ser divididos por 3. 15 dividido por 3 é 5 e 45 dividido por 3 é 15. Repare, pessoal, que o 3 dividiu os dois valores, dividiu o 15 e o 45. Então, você marca esse valor aqui, ó, o 3. Eu tenho aqui, pessoal, os resultados 5 e 15. Eu tenho que o 15, pessoal, é divisível por 3 ainda. O 5 não é. Eu reescrevo aqui o valor número 5, né?
e eu faço a divisão. 15 dividido por 3 é 5. Agora aqui, pessoal, 5 não é divisível por 3, mas é divisível pelo próximo número primo da sequência, que é o 5. 5 dividido por 5 é 1, e 5 dividido por 5 também é 1. Quando você obtiver valores 1 aqui, ó, você acabou de fazer a decomposição em fatores primos, viu? Aí o que vai acontecer? Você tem aqui que o 5 também dividiu os dois valores. Então, o máximo divisor comum vai ser dado pelo produto desses números que dividiram valores simultaneamente aqui na decomposição. Então, o MDC entre 30 e 45 é igual a 3 vezes 5. E 3 vezes 5 é 15. Aí, o que você vai fazer com esse valor que você obteve como resultado aí do máximo divisor comum? Você vai dividir o numerador por 15 e o denominador também por 15. Dessa forma, você já vai obter de cara a fração irredutível. Você já vai simplificar e encontrar a fração irredutível de uma única forma, né? de uma única vez. Ó, 30 dividido por 15 é 2 e 45 dividido por 15 é 3. Você já encontra de cara a fração irredutível, viu? Vamos fazer o mesmo com a outra fração, que é 8 vinteavos. Eu vou fazer aqui na frente, ó. Então, nós vamos calcular aqui o máximo divisor comum, que é o MDC, entre os termos lá, 8 e 20. Então, eu coloco aqui os dois em sequência, né? 8 e 20. E vou dividindo aí pelos números primos, né? O primeiro número primo é o número 2, e 8 e 20 são números divisíveis por 2. 8 dividido por 2 é 4, e 20 dividido por 2 é 10. O 2 dividiu os dois valores, né? Então, você marca ele aqui, ó. Agora, eu tenho aqui que 4 e 10 continuam sendo valores divisíveis por 2. 4 dividido por 2 é 2. 10 dividido por 2 é 5. O 2 novamente dividiu os dois valores. Então, você marca aqui, ó. Agora aqui, pessoal, vou continuar dividindo por 2. Só que apenas um valor aqui que vai ser divisível por 2, né? Que é o próprio 2. 2 dividido por 2 é 1. O 5 não é divisível por 2, então reescreve o 5. Eu passo para o próximo número primo, que é o número 3, mas nenhum dos valores é divisível por 3. Aí você pula para o próximo, que é o 5. O 1 aqui já terminou, e 5 dividido por 5 é 1. Mas aqui, pessoal, os únicos dois números aqui, os dois valores que dividiram os dois valores simultaneamente, foi aqui, ó, o 2 e o próprio 2. Então, o máximo divisor comum entre 8 e 20 vai ser igual a 2, que multiplica por 2, que é 4. O 4 é o máximo divisor comum entre 8 e 20. Então, você vai pegar o 8 e dividir por 4, e o 20 e dividir por 4 também. 8 dividido por 4 é 2, e 20 dividido por 4 é 5. Então, aqui você já encontrou de cara a fração irredutível aí, né? Já simplificou e encontrou a fração irredutível. Então, você pode usar esses dois dispositivos aí para simplificar frações, viu? Agora aqui, pessoal, uma ideia muito importante é reduzir as frações ao mesmo denominador. Aqui nós vamos encontrar frações equivalentes a cada uma dessas frações aqui, só que o denominador das três frações que encontrarmos vai ser o mesmo, viu? O denominador aqui vai ser o mesmo. E como que nós podemos fazer isso? Nós podemos usar aqui, ó, a ideia do mínimo múltiplo comum. Basta calcularmos aí o mínimo múltiplo comum
dos denominadores, que são 3 da primeira fração, 5 da segunda e 6 da terceira, e encontrar aqui o resultado desse mínimo múltiplo comum, que vai ser o novo denominador aí de cada uma das frações. Então, vamos calcular aqui primeiro, né? Vai ser de 3, 5 e 6. Aqui a gente vai realizar aqui a decomposição simultânea em fatores primos. Então, o primeiro número primo é o número 2. Se tiver algum número aqui que é divisível por 2, a gente faz a divisão. O número que não é divisível por 2 deve ser reescrito. Por exemplo, aqui o 3 e o 5. O 6 é divisível por 2, 6 dividido por 2 é 3. Agora aqui, ó, nessa fileira, não temos nenhum número que é divisível por 2. Mas temos o 3 que é divisível por 3. 3 dividido por 3 é 1. O 5 não é. Deve ser reescrito. E 3 dividido por 3 é 1. Agora aqui não temos nessa fileira aí nenhum número que é divisível por 3. Mas tem o 5 que é divisível por 5. 5 dividido por 5 é 1. Então, obtemos aqui uma fileira apenas com valores número 1. Então, acabou a decomposição, quando é assim, né? E o MMC, pessoal, diferente do máximo divisor comum, vai ser a multiplicação desses divisores aqui. Vai ser 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes 5 é 30. Então, o nosso novo denominador aí, ó, que vai ser o mesmo denominador para as três frações, é o número 30. Então, vou colocar aqui, ó, 30. Na segunda fração, o 30. Na terceira fração, o 30 também. Mas aí, repare, pessoal, que, por exemplo, aqui, ó, nessa primeira fração, na primeira você tem o número 3 como denominador e na segunda você tem o número 30. O que devemos fazer aqui com esse número 3 para encontrar o valor 30? Basta multiplicar 3 por 10. Ó, 3 vezes 10 é 30. Então é o mesmo, né, pessoal, é o mesmo aqui se a gente tivesse feito isso, pegado 3 multiplicado por 10 e encontrado o valor 30. Só que nós temos que fazer isso com o numerador também. Multiplicar por 10. Já que multiplicamos o denominador por 10 também. Temos aqui que 2 vezes 10 é 20. Então, essa fração aqui, ó, 20 e 30 avos, é equivalente a essa fração 2 terços. Agora aqui, pessoal, na segunda fração, o que devemos fazer aqui, ó, com o número 5 para chegar no número 30? Podemos multiplicar o número 5 por 6. 5 vezes 6 é 30. E devemos fazer o mesmo com o numerador, multiplicar por 6. Temos que 4 vezes 6 é 24. Essa fração aqui, ó, 24 30avos, é equivalente a essa primeira fração, 4 quintos. Agora temos aqui, pessoal, ó, a fração 5 sextos. 6 é o denominador, né? De 6 para chegar em 30, podemos multiplicar 6 por 5. Ó. 6 vezes 5 é 30. E devemos fazer a mesma coisa aqui, ó, com o numerador. Multiplicar por 5 também. 5 vezes 5, 25. Então, essa fração aqui, ó, 25 30avos, é equivalente a essa primeira fração, 5 sextos. Então, pessoal, pegamos frações aqui que inicialmente tinham denominadores diferentes e escrevemos ela, reduzimos essas frações ao mesmo denominador, que foi 30, através aqui, ó, do mínimo múltiplo comum. E o valor, pessoal, encontrado aqui no denominador é múltiplo do denominador anterior, original, né? Então, esse valor foi multiplicado por algum valor. Igual aqui, ó, na primeira foi multiplicado por 10, o denominador. Então, devemos fazer a mesma coisa com o numerador, viu? Então,
temos aí 3 frações que foram reduzidas ao mesmo denominador. Essa ideia é importante para estudarmos o próximo assunto aí, que é a comparação de frações, viu? Mas também vai ser muito importante esse assunto nas operações com frações, mais especificamente na adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Porque lá, pessoal, nessas operações, quando tivermos frações com denominadores diferentes, para fazer a adição ou subtração, devemos escrever essas frações sobre o mesmo denominador para efetuarmos essas duas operações de adição ou subtração. Agora, pessoal, vamos ter a ideia aqui de comparação de frações. Comparar frações, pessoal, é você dizer se uma fração é maior que a outra, é menor que a outra, se são frações iguais, né, que são chamadas de equivalentes. E qual que vai ser a ideia aqui, ó? Nesse primeiro exemplo, eu tenho a fração aqui, ó, 5/8 e a fração 5/16. Como que podemos dizer aqui, ó, qual fração que é maior ou qual fração que é menor que a outra? Vamos usar essa ideia aqui, ó. Quando duas frações têm numeradores iguais, que é esse caso aqui, a menor delas, ou seja, a fração que vai ser a fração menor, é aquela que tem o maior denominador. Ou seja, a menor fração aqui vai ser aquela que tem o maior denominador. Então, essa fração aqui, ó, 5/16 é menor que 5/8. Então, eu uso esse símbolo aqui para falar que 5/8 é maior que 5/16. Ou seja, 5/16 é menor que 5/8. Mas aqui a gente pode usar também a ideia inicial, né? Nessa primeira fração aqui, ó, qual que é a situação que nós temos? Nós temos que um inteiro foi dividido em 8 partes iguais e 5 partes foram consideradas. E na segunda aqui, ó, nós temos que um inteiro foi dividido em 16 partes iguais e 5 partes foram consideradas. Comparando essas duas frações, nós temos aqui que 5 em relação ao total de 8 é uma quantidade muito maior, comparada com 5 em relação ao total de 16 partes, né? Então, tem como usar a lógica também, viu? Agora aqui, pessoal, é a situação em que os denominadores são iguais. Como que vamos comparar frações que têm denominadores iguais? A ideia é essa aí, ó. Quando duas frações têm denominadores iguais, a menor delas é a que tem menor numerador. Ó, quando duas frações têm denominadores iguais, a menor delas é a que tem menor numerador. Ou seja, essa fração aqui, ó, 5/16, ela é menor que 10/16, pois ela possui aqui, ó, o numerador menor, viu? Os denominadores são iguais e a menor delas é aquela que tem o menor numerador. Tranquilo aí, né, turma? Indo aqui para a próxima fração, né, o próximo exemplo, que é a próxima situação em que a gente pode encontrar, é quando as frações têm numeradores diferentes e denominadores diferentes também. Aí eu tenho aqui a primeira fração, que é 7/8, e a segunda fração é 5/6. Vamos comparar essas duas frações nesse caso, né? A gente vai ter que reduzir, pessoal, essas duas frações ao mesmo denominador, igual foi feito naquele exemplo lá, né? Para isso, a gente vai calcular aí, ó, o MC entre 8 e 6, para encontrar um novo denominador. Então, vou colocar aqui, ó, 8 e 6. Dá para dividir pelo primeiro número primo, que é 2. 8 dividido por 2 é 4. E 6 dividido por 2 é 3. Né? Agora aqui dá para continuar dividindo por 2. 4 dividido por 2 é 2. E o 3 recopia.
Ainda dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 é 1. E o 3 recopia. Eu passo para o próximo número primo, que é o 3. Recopio 1 e 3 dividido por 3 é 1. Chegando aqui, acabou a decomposição, né? Então, qual que vai ser o mínimo múltiplo comum entre 8 e 6? Vai ser o produto desses divisores aqui que encontramos, né? Vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 3 é 24. Então, vamos ter aqui, pessoal, ó, que 7 oitavos vai ser igual a... Eu vou ter aqui um novo denominador, que é o 24. E temos que reparar aqui, ó, o que acontece de 8 para 24. É só multiplicar aqui o 8 por 3. 8 vezes 3 é 24. Então, fazemos a mesma coisa aqui, ó, com o numerador. 7 vezes 3 é igual a 21. Então, essa fração 7 oitavos é equivalente a essa fração 7, ou melhor, 7 oitavos é equivalente a essa fração 21 24 avos. Aí devemos fazer a mesma coisa com a outra fração, que é 5 sextos. O novo denominador aqui, ó, vai ser 24. De 6 para 24, pessoal, podemos multiplicar 6 por 4. Ó. 6 vezes 4 é 24. E fazemos a mesma coisa aqui, ó, com o denominador, ou melhor, com o numerador. Devemos multiplicar por 4 também. 5 vezes 4 é 20. Então, eu tenho que 5 sextos é o mesmo que 24 avos. Então, vou colocar aqui embaixo, ó. 7 oitavos é o mesmo que 21 24 avos. E 5 sextos é o mesmo que 24 avos. Então, reduzimos essas frações ao mesmo denominador. Qual que vai ser a menor delas? Vai ser aquela que tem o menor numerador. E a que tem o menor numerador vai ser 24 avos. Ou seja, 5 sextos é menor que 7 oitavos. 5 sextos é menor que 7 oitavos. Ou 7 oitavos é maior que 5 sextos. Tranquilo aí, turma? Então, nesse caso aqui, ó, quando comparamos frações com numeradores diferentes e denominadores diferentes, primeiramente a reduzirmos ao mesmo denominador, para depois fazermos a comparação. Então, foi isso aqui que eu fiz, né? Eu escrevi 7 oitavos e 5 sextos ao mesmo denominador, chegando também em um novo numerador, né? E realizando a comparação. Então, qual que vai ser a menor? Vai ser aquela que tem o menor numerador, quando os denominadores são iguais. Então, e por isso que é importante aí, pessoal, a ideia de reduzir frações, que a gente vai usar nas operações de adição e subtração com denominadores diferentes, e usamos aqui também para comparar frações, viu? Agora, pessoal, vamos aqui resolver 4 questões, que são questões de concursos públicos, viu? Temos aqui a primeira questão, que é a questão da banca Vunesp, e o enunciado fala o seguinte: Thalita comprou uma peça de 1 kg de presunto. Para uma receita, Thalita utilizou 200 gramas desse presunto. A fração que representa a parte de presunto utilizada por Thalita em relação ao total da peça é... Temos aqui as alternativas. Na letra A fala que é 1/10, na letra B fala que é 1/5, na letra C fala que é 1/3, na letra D fala que é 2/3 e na letra E fala que é 1/2. Então, pessoal, ó, o que nós temos aqui? A questão está pedindo para a gente a fração que representa a parte de presunto utilizada por Thalita em relação ao total da peça. Então, aqui, ó, está querendo a parte em relação ao total.
A parte aqui, pessoal, são essas 200 gramas. Vou colocar aqui, ó, 200 e a unidade aqui usada para representar a grama, que é a letra G. E o total aí que ela comprou é 1 quilograma, representado aqui pela sigla KG, né? Aí o que vai acontecer? As unidades estão diferentes. Eu vou ter que converter aqui, ó, quilograma para grama. Sabemos que 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Aí eu substituo esse valor aqui no denominador da fração. Eu vou ter que a parte, que é 200 gramas, em relação ao todo, que são 1000 gramas. Aqui, pessoal, essa fraçãozinha aqui, ó, é a parte em relação ao total. Só que devemos simplificar essa fração, porque a resposta ali vai estar vai ter na resposta ali a fração na forma irredutível, ou seja, na forma simplificada aí, né? O que podemos fazer aqui, ó? Podemos dividir o numerador por 200 e o denominador também por 200. 200 dividido por 200 é 1 e 1000 dividido por 200 é 5, né? 1 vezes 200 é 200 e 5 vezes 200 é 1000. Então, essa fração 1/5 aqui, ó, é a fração que representa aí a parte do presunto que Thalita usou em relação ao total. A resposta aqui para a gente é letra B, viu? Vamos agora aí para a segunda questão. É mais uma questão da VUNESP, pessoal. Aqui está falando o seguinte. Um número maior que 2/3 e menor que 8/9 é... Aí temos aqui as alternativas. Letra A, 6/10. Letra B, 8/10. Na letra C temos 2 inteiros e 1/10. Na letra D temos 4 inteiros e 6/10. E na letra E temos 9 inteiros e 1/10. Pessoal, aqui o que temos aqui, ó? Temos que nas alternativas as respostas são números no formato aí de número decimal, né? O que vai acontecer? Nós sempre podemos pegar uma fração e escrever ela na forma de número decimal. O que nós devemos fazer aí? Por exemplo, aqui, ó, a fração 2/3, ou em qualquer fração, pessoal, você vai ter que o numerador vai ser dividido pelo denominador. Esse exemplo aqui, por exemplo, né, 2/3 é o mesmo que 2 dividido por 3. Então, essa fração nós vamos escrever ela na forma decimal, já que as respostas aqui, né, as possíveis respostas, também estão no formato decimal aí, né? Então, 2 dividido por 3, nós podemos fazer assim, ó, 2 dividido por 3. Repare que 2 é menor que 3, não tem como dividir. Então, eu vou ter que acrescentar um zero aqui, ó. Aí eu vou formar um novo número, que é o número 20, né? E aqui eu tenho que acrescentar um zero também. 20 dividido por 3, o mais próximo é 6. 6 vezes 3 é 18. 20 menos 18, sobra 2. 2 não dá para dividir por 3. Eu faço o mesmo esquema, né? Acrescento 0 e fico com 20. Só que agora eu não acrescento 0 ali, vírgula, né? Porque eu já acrescentei inicialmente. Eu vou ter que 20 dividido por 3, mais próximo é 6. 6 vezes 3, 18. Faço a subtração, 20 menos 18 é 2. Acrescento 0 e faço a divisão. 2 dividido por 3 é 6. Repare aqui, pessoal, que eu vou entrar aqui em um ciclo, né? Que vai se repetir aqui infinitamente. Então, eu coloco aqui, ó, as reticências, né? Então, qual que é a conclusão aqui, ó? Que 2 dividido por 3, ou a fração 2/3,
tem como resultado essa dízima periódica, que é 0,666, e lá vai. Então, 2/3 é esse número decimal aqui, ó, 0,0666. Vou fazer o mesmo com a fração 8/9. 8/9 é o mesmo que 8 dividido por 9. Aí eu monto o algoritmo aqui da divisão. 8 dividido por 9. Não tem como, porque 8 é um número menor que 9, né? Acrescento 0. 80. E acrescento 0 e a vírgula aqui também, né? O quociente, que é o resultado. Faça a divisão agora de 80 por 9. 80 dividido por 9. O mais próximo aqui vai ser 8. 8 vezes 9 é 72. 80 menos 72 sobram. Peraí, desculpa. 80 menos 72 vai sobrar 8 aqui pra gente, né? Não dá para continuar a divisão, eu tenho que acrescentar um zero aqui, né? Vai ficar 80 dividido por 9, mais próximo é 8. 8 vezes 9, 72. 80 menos 72 é 8. Tenho que acrescentar o zero aqui de novo. 80 dividido por 9, o mais próximo é 8. 8 vezes 9 é 72. E aqui, pessoal, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na fração anterior. O resultado aqui, ó, de 8 dividido por 9 também é uma dízima periódica. Então, 8 dividido por 9, ou 8/9, é esse número decimal aqui, representado por essa dízima periódica, 0,8888. E o número que a gente quer, pessoal, que eu vou chamar de n aqui, ó, vai ser um número que vai ser maior que 2/3, onde 2/3 pode ser representado, pode ser trocado por esse número aqui decimal, né? Que é o resultado dessa divisão de 2 por 3. E n, que é esse número que a gente quer, tem que ser menor que 8/9. E 8/9 é o mesmo que 0,888. Dentre os resultados aqui, pessoal, não vai ser a letra A. Por quê? Porque 0,6 é menor que 0,666. A parte decimal aqui, ó, essa dízima periódica é maior do que a parte decimal desse número aqui decimal, viu? Agora aqui, pessoal, 0,8. 0,8 é um número que é maior que 0,666 e menor que 0,888. A resposta aqui vai ser a letra B, viu? 2,1 é maior do que 0,888. 4,6 também e 9,1 também, viu? Então, o gabarito aqui, ó, da questão número 2 é a letra B. Agora aqui, pessoal, a questão número 3, o enunciado dessa questão fala o seguinte para a gente. Observe as seguintes letras e as respectivas frações associadas a elas. Então, temos aí na letra A, a fração 2/5, na letra O, a fração 1/4, na letra M, a fração 1/3 e na letra R, a fração 2/9. Aí fala o seguinte, se colocarmos as frações em ordem crescente, ou seja, da menor para a maior, e essa ordem crescente for da esquerda para a direita, mantendo a associação inicial entre as letras e frações, uma palavra será formada. Essa palavra é... E temos aqui as alternativas. Letra A, hora. Letra B, hora. Letra C, amor. E letra D, Roma. Então, cada fração tem uma letra aí que representa ela, né, pessoal? Então, nós vamos ter que colocar aqui essas frações em ordem crescente. Nós podemos fazer de duas formas. Nós podemos aqui escrever cada fração na forma decimal, né? No formato decimal.
comparar esses números, fica mais fácil, né? Ou então a gente escreve essas frações sobre o mesmo denominador, para fazer aquela comparação lá do exemplo, né? Que a gente fez lá inicialmente, né? Eu acredito aqui, pessoal, que vai ficar mais rápido fazer a divisão, viu? Ou seja, escrever cada fração aqui em sua forma decimal. Por exemplo, aqui eu vou começar pela fração 2/5. A letra aí da fração 2/5 é a letra A. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2/5, né? Nós vimos que 2/5 é o mesmo que 2 dividido por 5, né? 2 dividido por 5 não dá. Eu acrescento 0, formo 20 e acrescento 0 e a vírgula no resultado. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5 é 20 e 20 menos 20 é 0. Acabou a divisão. Então, temos que 2/5 é o mesmo que 0,4. Aí eu tenho aqui, pessoal, a letra O. A fração aqui que a letra O representa é 1/4. 1/4 é o mesmo que 1 dividido por 4. 1 não dá para dividir por 4. Acrescento 0. E acrescento 0 é a vírgula no resultado. 10 dividido por 4, mais próximo aqui vai ser 2. 2 vezes 4 é 8. E faço aqui 10 menos 8 é 2. Acrescento 0 aqui e formo 20. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20. E 20 menos 20 é 0. Então, cheguei no resultado final aqui, né? 1/4 é o mesmo que 0,25, né? Ou 25 centésimos. Eu vou ter aqui, pessoal, a letra M. Na letra M, temos aqui a fração 1/3, que é o mesmo que 1 dividido por 3. 1 dividido por 3 não dá, né? 1 é menor que 3. Então, acrescento 0 aqui, acrescento 0 e a vírgula no resultado. Eu tenho que 10 dividido por 3 é 3, o mais próximo. 3 vezes 3 é 9. 10 menos 9 é 1. Aí eu vou ter que acrescentar o 0 aqui novamente. 10 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3 é 9. E 10 menos 9 é 1. Vou ter que acrescentar o 0 de novo. 10 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3 é 9. Aqui, pessoal, vai ficar dessa forma periódica, né? Dessa forma repetitiva. Por quê? Porque o resultado aqui de 1 dividido por 3 é uma dízima periódica, né? A parte decimal aqui, ó, ela é periódica e infinita. Então, 1/3 é o mesmo que 0,333 e assim por diante. E assim infinitamente, né? Aí, pessoal, eu vou ter aqui a letra R agora. E a fração da letra R é a fração 2/9, que é o mesmo que 2 dividido por 9. 2 dividido por 9 não dá, porque 2 é menor que 9. Eu tenho que acrescentar o 0 e o 0 e vírgula no resultado. 20 dividido por 9, mais próximo é 2. 2 vezes 9 é 18. 20 menos 18 é 2. Acrescento o 0 aqui no 20 e faço a divisão. 20 dividido por 9, novamente o mais próximo é 2. 2 vezes 9 é 18. E 20 menos 18 é 2. Acrescento o 0 de novo. 20 dividido por 9 é 2. E aí, pessoal, vai ficar repetindo infinitamente. Por quê? Porque o resultado da divisão de 2 por 9 é uma dízima periódica, onde a parte periódica que é o número 2 e ela se repete infinitamente. Então, 2/9 é o mesmo que esse número decimal aqui, ó, 0,222 e assim por diante. Agora aqui, pessoal, ficou fácil colocar em ordem. Por quê? Porque fica mais fácil comparar aqui, ó, a parte decimal e colocar na ordem do menor para o maior. O menor aqui, ó, vai ser 0,222. Vai ser essa dízima periódica aqui, ó.
É o menor número. É o primeiro menor número aí. E esse número decimal representa a fração 2 nonos. Nós temos aí a letra R. Aqui já temos a resposta, né, pessoal? Porque na única alternativa aqui em que a primeira letra é a letra R é aqui na palavra Roma, né? Então a resposta aqui vai ser letra D. Mas aqui a gente continua, né, para resolver de fato a questão. Aí tem o seguinte, né? E o segundo menor número aqui, ó, vai ser o número decimal 0,25, que é 25 centésimos, né? Que representa a fração 1 quarto, e nós temos ali, ó, a letra O. O próximo número aqui, né, o terceiro menor número, é essa dízima periódica aqui, ó, 0,333, e lá vai. E aqui é o resultado da divisão de 1 por 3, né? E temos aí a letra M representando a fração 1/3. E por último temos aqui, ó, 4 décimos, 0,4, né? Representa a fração 2/5, e a letra A representa essa fração 2/5 também. Então a palavra formada aí é Roma, viu? Gabarito aí, letra D. Agora aqui, pessoal, a última questão, uma questão bem interessante. E o enunciado dela fala o seguinte: Ana e Bia ganharam cada uma barra de chocolate de 120 gramas e comeram as seguintes frações de suas barras, que foram respectivamente divididas em partes iguais. Então, a Ana pegou a barra dela lá com peso de 120 gramas, dividiu em 1, 2, 3 partes iguais e comeu 2 partes dessas 3 partes. Ou seja, Ana comeu aí, ó, 2/3 do seu chocolate. E Bia pegou essa mesma barra de chocolate com o mesmo peso, né? Que é 120 gramas, dividiu em 1, 2, 3, 4 partes iguais e comeu 1, 2, 3 partes dessas 4 partes. Ou seja, ela comeu aí, ó, 3/4 da sua barra de chocolate. Aí pergunta: a quantidade total de chocolate em gramas que as duas comeram foram. Aí temos aí as alternativas: letra A, 85 gramas, letra B, 100 gramas, letra C, 170 gramas, letra D, 240 gramas. Aí o que vai acontecer, pessoal? Nós temos aí, ó, que Ana dividiu o seu chocolate de 120 gramas em 3 partes iguais. Ou seja, se a gente pegar aqui 120 e dividir por 3, vamos encontrar aqui na resposta o valor de cada uma dessas partes aí, né? 120 dividido por 3 é 40. E 40 vezes 3 é 120. 120 menos 120 é 0. Então aqui, ó, cada parte aqui do chocolate de Ana pesa 40 gramas. E ela comeu aqui, ó, um total de 2 partes dessas 3 partes. Ou seja, Ana, ela comeu aí, ó, 2/3, né? 2/3 aqui, pessoal, vai ser o mesmo aí, ó, e na quantidade de gramas, né? 40 gramas mais 40 gramas. E vai dar um total de 80 gramas aí de chocolate, viu? Então, Ana comeu aí, ó, 80 gramas de chocolate. Agora, Bia, pessoal, ela pegou essa barra de chocolate que pesa 120 gramas e dividiu em 4 partes iguais. Ou seja, ela veio aqui, ó, pegou a barra que pesa 120 gramas e dividiu em 4 partes iguais. Ou seja, cada parte aí, ó, vai pesar 120 dividido por 4, 30 gramas. 30 vezes 4 é 120, 120 menos 120 é 0. Então, Bia, ela comeu aí, ó,
3/4. Ou seja, ela comeu 3 partes que pesam 30 gramas. Então, o total em gramas que ela comeu vai ser 30, mais 30, mais 30. Que vai dar um total de 30 mais 30 é 60, 60 mais 30 é 90. Vai dar um total de 90 gramas. Então, Ana comeu 80 gramas de chocolate e Bia comeu 90 gramas de chocolate. E a questão está querendo o total que as duas comeram. Então, é só somar aí, ó, 80 mais 90. 80 mais 90 vai dar quanto? Vai dar 170 gramas. É a resposta aí. E está na alternativa letra C. Então é isso, pessoal, em relação a essa primeira aula aí, né, sobre frações. A gente vai ter aí a segunda aula para finalizar essa parte de frações. E essas 4 questões aí foi em relação a esse conteúdo inicial. É muito importante, viu? Espero que tenham gostado. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau!